Concurseriano e concurseriana do meu Brasil, voltamos novamente e hoje vamos dar início à nossa aula 1 da Lei Orgânica do município de Duas Barras, aí no Rio de Janeiro. Beleza? Galera, eu tô com o edital aqui, mas antes de passar as informações do edital, a gente está com um material que está aqui na descrição já, são 70 questões da Lei Orgânica. A compra desse material, você vai estar ajudando essa instituição aqui, ó, que é o CUFA, que é a central, né, a central de única das favelas. Essa instituição, ela está ajudando as pessoas lá no Rio Grande do Sul, tá? Então, na compra do material, uma parte do valor da compra, você está ajudando as pessoas lá no Rio Grande do Sul também através dessa instituição. No site deles, você também encontra o Pix. Se você quiser ajudar, é só entrar no site no cufa.com.br. Você encontra também o Pix para você também poder ajudar. Então, além de você ajudar o titio aqui fazendo esse trabalho, você também ajuda as pessoas lá no Rio Grande do Sul. Beleza? Show de bola. Então aqui a gente está com o edital, né? Esse aqui é o edital. Vou até colocar grandão aqui para você ver melhor. Esse aqui é o edital. Quem está organizando o concurso é essa banca aqui, a IASP, que é o Instituto Aplicado de Seleção e Pesquisa. Beleza? Aqui você tem para cargos de nível fundamental incompleto, fundamental completo, nível médio e nível superior. Beleza? Aí aqui são os cargos do fundamental incompleto. Ó. São esses cargos aqui, ó. Auxiliar de serviços gerais, auxiliar de serviços públicos, pedreiro, pintor e serralheiro. Aqui é a taxa de inscrição, R$ 55,00. O salário base, todos são iguais, né? O salário base aqui, 40 horas semanais. Beleza? Tem que ter ensino fundamental incompleto. E também aqui, né, ele fala alguns requisitos, né? Você tem que ter um ensino fundamental incompleto, conhecimento em produtos de limpeza e suas funções, no caso de auxiliar de serviços gerais. Ensino fundamental incompleto, também aqui, ele só pede aqui para auxiliar de serviços públicos, pedreiro, pintor e serralheiro. Beleza? Aqui é para nível fundamental completo, né? Nível fundamental completo. Aí tem os cargos de eletricista, o mesmo valor aqui, né? A taxa de inscrição, o salário base, 40 horas semanais também. E tem aqui os requisitos. Ensino fundamental completo, ter conhecimento de todos os itens e componentes da eletricidade, no caso aqui de eletricista. Alguns cargos ele vai pedir alguns requisitos, né? E outros ele só vai exigir mesmo o ensino fundamental completo. Então você pode aí escolher. E aqui o nível médio. Nível médio também tem aqui, né? Os cargos, agente de coordenação, auxiliar de creche, fiscal de obras. O valor é R$ 75,00 da taxa de inscrição. O salário é esse daqui, né? Para todos os cargos. 40 horas semanais também. Aqui também ele exige um ensino médio, né? Para alguns cargos e outros ele pede aqui, ó, o técnico também, tá? Então ficar atento a isso aqui também, beleza? Mais embaixo aqui, você vai ver o ensino superior. É o nível superior aqui. A taxa de inscrição é de R$ 100,00, né? E o salário aqui, ó, já é um pouco melhor. A carga horária, olha só que beleza, 20 horas semanais. Maioria 20 horas semanais. Aí tem de 30 horas também. E aqui tem de 40 horas também, só que o salário é maior um pouco, né? Salário inicial. Aí tem os cargos aqui, o que é que ele pede, né? Quais são os requisitos. Beleza. Aí aqui, mais embaixo, tem cargo até para guarda municipal também, tá? Aqui você vai ver quais são as vagas. Aqui você vê as vagas, ó, para auxiliar de serviços gerais, 22 vagas, para pessoa com deficiência, uma vaga, tá? Então aqui, ó, eles sempre colocam uma vaga, né? 4 vagas, mas eles sempre chamam mais pessoas, tá? Auxiliar de creche aqui, ó, 11 vagas. Beleza, tem bastante vagas aí para você escolher o cargo.
Ok, aqui mais embaixo você vai ver o conteúdo programático. Vou passar aqui, ó. Todos os níveis, do nível fundamental incompleto até o superior, tem lei orgânica, tá? Então todos têm lei orgânica. Aqui é a parte do nível fundamental incompleto, tem língua portuguesa, matemática e lei orgânica do município. Beleza? A lei orgânica, inclusive, aqui, ó, tem um peso razoavelmente bem exigido, né? Porque aqui são 14... Não, língua portuguesa está sendo exigido mais aqui, ó. 14 questões da língua portuguesa, 8 e 8. Então são 3 matérias aqui, para o nível fundamental incompleto. Para o completo, também são 3 matérias. Português, matemática e também vem a lei orgânica. 14, 8, 8. Né? São 30 questões. Eliminatória e classificatória. Aqui no nível médio tem língua portuguesa, informática, lei orgânica e conhecimento específico. Tá? E aqui tem o número de questões de cada matéria. Beleza? O português aqui está sendo bem exigido, né? 16 questões. E conhecimento específico também. Né? São as que mais exigem aí E a nível superior tem língua portuguesa, informática, a lei orgânica também está aqui, conhecimentos específicos e tem também redação, tá? Tem que prestar atenção que nível superior tem redação. Prova objetiva, né? Aqui para nível fundamental incompleto e completo em nível médio. Você tem aqui o horário da prova, de 9 a meio-dia. E aqui da parte de nível superior, que é de 15 horas às 18. Beleza? Que aí tem a prova e a redação dissertativa, tá? Beleza, descendo mais aqui, você vai ver a data, né, a data da prova, né? A data da prova aqui está previsto para 1º de setembro, então estamos em maio ainda, né? Maio, junho, julho, agosto, setembro. Maio, você vai ter maio praticamente todo, maio, junho, julho, agosto e setembro. Você tem 5 meses para poder estudar, é um tempo muito tranquilo para você poder estudar. Né? Então, isso aí tem bastante tempo para você estudar. A gente vai liberar a aula aqui para vocês da lei orgânica e também vai deixar o material de apoio, que provavelmente vai ter 50 questões de informática também, tem 70 questões da lei orgânica, tá? E aí a gente vai disponibilizar o material, os links vão ficar aqui embaixo na descrição, ok? Sem mais delongas, eu vou pedir, se você gostar desse conteúdo, deixe, né, o seu comentário aqui embaixo, deixe também a sua inscrição no canal e, por que não, deixe também o seu like, tá? Deixa o likezão aí pro titio, para você ajudar o titio a bater aí 10 mil inscritos, tá? A gente está com um pouco, quase chegando a 9 mil inscritos. Então vou pedir também para você se inscrever no canal e ajudar o titio a chegar a 10 mil inscritos, beleza? Então a aula ela vai ser, né? Se prepara aí porque senta a bundinha na cadeira, porque a aula vai ser aí bem... É uma aula completaça, é uma aula só, eu só vou dar uma aula. E aí vai ser uma aula com todos os artigos que são mais cobrados em prova. Então você não vai ficar assistindo 1, 2, 3, 4 aulas, tá? Eu vou fazer uma aula inteira, porque aí a gente economiza tempo, economiza energia, enfim. E aí se você quiser ir parando a aula, né, para descansar, para assistir depois ou repetir, enfim, você pode ir passando, beleza? Então vamos começar aqui, a gente vai começar aqui nas disposições gerais, né? Começar. Então vamos começar aqui a falar sobre a lei orgânica. Galera, a lei orgânica, para vocês assim ficarem cientes, a lei orgânica ela é um documento que ela é como se fosse a Constituição do município. Dentro desse documento, você vai entender quais são os símbolos do município, quem que governa o município, quais são as atribuições do município, quem é o poder executivo, quem é o poder legislativo, o que é que o prefeito compete fazer, o que é que a Câmara compete fazer, né? Você vai ver as atribuições da Câmara, as atribuições do prefeito, quais são os impostos que são cobrados. Então, tudo relativo ao município vai estar nesse documento aqui, tá? Então você vai entender como funciona a dinâmica, como funciona o governo,
quais são seus direitos, inclusive, né? Você, o povo, tem um poder de governar, entendeu? Através de plebiscito, referendo, enfim. Você vai conseguir descobrir como que funciona essa dinâmica, como que funciona o governo municipal, quem é o prefeito, quem são os vereadores, a mesa diretora, enfim. Você vai conseguir descobrir quais são as diretrizes, quais são as leis que regem o município. Então a gente chama de lei orgânica, que é chamada também de lei constitucional do município. Beleza? Aqui no artigo 1, não é muito cobrado em prova, mas eu gosto muito de falar sobre o artigo 1. O município de Duas Barras é pessoa jurídica de direito público interno. Por que ele é uma pessoa jurídica de direito público interno? Quando você estuda direito administrativo, né, meu traço aqui está horrível. Então, ele é a pessoa jurídica de direito público interno. Então, quando você estuda direito administrativo, você conhece, muito provavelmente você já ouviu falar em pessoa jurídica e pessoa física, né? Pessoa física é o CPF e pessoa jurídica é o CNPJ. Ah, Tiago, o município tem um CNPJ? Tem um CNPJ. Por quê? Porque uma pessoa jurídica, ela é uma pessoa jurídica, né? Ela tem direito de adquirir bens, enfim. Ela é uma pessoa jurídica de direito público. Por que é de direito público? Porque não é de direito privado. Então, ela tem ali, ela é uma pessoa jurídica, ela tem um CNPJ, ela é representada por um grupo, né? Geralmente, quando você tem um CNPJ, você tem várias pessoas ali envolvidas na empresa, né? E ela é uma pessoa jurídica de direito público interno. Por que é interno? Porque é dentro do Brasil, é dentro do município, é dentro do estado. Não é uma coisa que ela tem. O município não tem relações internacionais. O Brasil tem. O Brasil tem essas relações internacionais. É a unidade territorial que integra a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil, galera, ela tem aqui, ó, os entes federativos. Quem são os entes federativos? União, Estado, DF e município. Os municípios, eles ganharam, né? Eles ganharam emancipação depois da Constituição de 88. Então, todo mundo aqui, dessa galera aqui, ó, da União e tal, todo mundo dessa galera aqui tem autonomia, né? Tem autonomia financeira, tem autonomia política, tem autonomia legislativa, todo mundo tem, né? Os entes federativos, não existe hierarquia entre entes federativos, todo mundo trabalha em conjunto, né? Todo mundo trabalha em conjunto, cada um tem a sua autonomia, só que o Brasil é o único soberano, tá? O Brasil é representado ali pela União. Então, é uma organização político-administrativa da República Federativa do Brasil. Como é que você organiza administrativamente, agora foi, um local, por exemplo? Você tem aqui, ó, vamos desenhar aqui o mapa do Brasil. Eu sei que o meu desenho não vai ficar legal. Esse aqui é um mapa do Brasil bem bizarro, bem horrível. E aí, como é que é dividido? Aqui tem o quê? Ó, aqui tem os estados. Isso é a unidade territorial. Tem os estados aqui, ó. Tá vendo? Dentro do estado tem o quê? Tem o município. E aí é dividido aqui, ó. Um monte de município. Tem mais de 5 mil e poucos municípios. Então, é assim que é feita a divisão administrativa aqui. Os municípios estão aqui dentro dos estados, ó. Aqui eu estou colocando um só, mas tem uma cacetada, né? Dentro dos estados. Então, é assim que é dividido. Ela é uma unidade. Está escrito aqui, ó. Uma unidade territorial que integra a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil. Então, você tem União, né? Você tem aqui a União, o Estado, o DF, calma aí, você tem aqui a União, o Estado, o DF e os municípios, que aí integra a organização política da República Federativa do Brasil. Quem que integra? Quem é a unidade? A unidade é o município. Então é dividido assim. Aí você vai perceber que o município também tem divisões políticos administrativas, que são os bairros, os distritos, as vilas.
tem tudo isso, beleza? Dotada de autonomia política, administrativa e financeira. Então, o município ele tem autonomia e legislativa também, né? Ele tem autonomia para escolher seus próprios, né, políticos, né, prefeito, vereador. Ela tem autonomia administrativa, o município pode administrar o município, né, onde que vai ser os pontos de ônibus, onde que vai ser os pontos de táxi, onde que vai ser as feiras, né, os cemitérios. Então ela pode administrar, né, de forma autônoma. E financeira também, ela pode cobrar os seus impostos, o ISS, o IPTU, tem outros impostos que a gente vai falar nessa aula. Então ela tem autonomia para pagar seus, né, seus funcionários. Então ela tem essa autonomia para gerir seu próprio financeiro. E a legislativa é as suas leis, né, as suas leis internas, tanto interna, com o regimento interno, quanto as leis do município, né, as leis que regem o município. O plano diretor, o LOAS, que é a lei de orçamento anual. Enfim, ela pode também criar as suas próprias leis, nos termos assegurados pela Constituição Federal, pela Constituição do Estado e por essa lei orgânica. Aqui no artigo 2, a gente vai falar dos poderes do município. Os poderes do município só existem dois, o legislativo e o executivo. Eu gosto de criar esse mnemônico aqui, porque isso aqui cai muito em prova. Eu gosto de criar esse mnemônico aqui, ó, porque eu acho muito legal. Esse mnemônico eu acho muito legal. Foi assim que eu consegui gravar. Só tem dois. Mas antes de eu falar o mnemônico, eu vou falar aqui, ó. O legislativo é a Câmara Municipal. Câmara Municipal. Tá? E o legislativo, desculpa, e o executivo é o prefeito. Esses dois é que exercem o governo no município, a Câmara e o prefeito. Um é o legislativo, o outro é o executivo, né? O legislativo geralmente cria as leis, debate sobre os temas do município, né? Saúde, enfim, saúde, educação. Eles fazem ali os debates, eles aprovam leis, eles aprovam a emenda da lei orgânica, enfim. Então, a Câmara Municipal ela vai debater, inclusive a Câmara ela também fiscaliza o Poder Executivo, eles ficam no pé do prefeito, digamos assim, a grosso modo, né? E o prefeito ele tem ali algumas atribuições, né? Ele escolhe quem vai ser os cargos que vão ser escolhidos, né? Ele pode promulgar uma emenda à lei orgânica, enfim, ele pode fazer isso, beleza? Beleza, então a gente vai falar um pouco mais para frente, vai se aprofundar mais nesse assunto. Ok. Prefeito, executivo, legislativo, Câmara Municipal. Como que você grava? Ah, Thiago, mas não tem poder judiciário no município? Não tem. Não existe um tribunal de justiça do município. Até porque são 5.500 e poucos municípios no Brasil, né, dentro do estado. Se fosse criar um poder judiciário, olha só o custo que teria para ter advogado, juiz. Imagine se cada município tivesse um poder judiciário. Então, eles descentralizam o poder. Em vez deles centralizar o poder, como tem aqui no Legislativo, ele está centralizando o poder. É uma administração direta. E o Executivo também é administração direta. Então, eles descentralizam. Então, aí você vai encontrar as comarcas, que são as divisões territoriais, inclusive dentro de uma comarca pode ter 3, 2 municípios. E aí dentro das comarcas você vai encontrar os fóruns, que aí você vai poder entrar, né, com sua ação judicial, enfim. Existe um poder judiciário de forma indireta, né? E aí é o Tribunal de Justiça do Estado, tá? Então, não tem poder judiciário. Então, você nem precisa lembrar do poder judiciário. Agora, a banca vai colocar isso na prova, né? Agora, como é que eu lembro? Aqui, ó, no Legislativo, vou aproximar bem grandão aqui, ó. No próprio Legislativo, ele tem aqui o LE. Tá vendo? L de Legislativo e E de Executivo. No própria palavra Legislativo já tem a resposta. Então, bateu o olho Legislativo, você vai lembrar aqui do mnemônico, LE. L de Legislativo e E de Executivo. Beleza? Show de bola.
Ok, aqui no parágrafo único são símbolos do município. Isso aqui também é um tema muito cobrado em prova, tá? Vou colocar aqui para vocês. Ó, são símbolos do município: bandeira, hino e brasão. Qual é o mnemônico que eu crio? Eu gosto muito desse mnemônico aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. HBB. Ah, Thiago, por que HBB? Você é maluco? Não, HBB aqui porque eu lembro do carro HB20, tá? Aí eu lembro do carro HB20, aí eu lembro de HBB. HBB significa o quê? Hino, brasão e bandeira. Então, é os símbolos do município. Ah, Thiago, mas eu já vi selo. Não, selo é um símbolo do Brasil, tá? Não coloca, não confunde as coisas. E aí esses símbolos vão representar a cultura do local. Por exemplo, a bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil tá lá verde, azul, amarelo, azul e branco, verde, amarelo, azul e branco. O verde representa as florestas, o amarelo representa as riquezas, então tem uma ligação com a cultura do local. É a mesma coisa. A bandeira tem essa ligação, o hino, né? Você vai ouvir o hino lá, ele tem alguma representação. E o brasão. O brasão, geralmente, ele é utilizado nos documentos públicos, né? Ele vai lá... deixa eu ver se tem um brasão aqui. Não, nesse aqui não tem. Então, geralmente, é colocado o brasão nos documentos públicos. Então, você vai ver lá sempre o brasão do município. Então, tudo é uma representação cultural do município, tá? Então, constituem bens do município todas as coisas móveis, imóveis, direitos e ações que a qualquer título lhe pertence. Então, os bens do município. Quais são os bens do município? Bens tem a ver com bens mesmo, tá? Móveis, que são as coisas que se movem, né? Tipo cadeira, mesa, computador, fazem parte, se estiver dentro de uma repartição pública, claro, né? Imóveis são aqueles que não se movem, né? Tipo uma casa, um prédio, um terreno, tá? Direitos e ações. Ações tem a ver com ações de bolsa de valores mesmo, tá? Que a qualquer título lhe pertence. Beleza? Então esses são os bens do município. Os móveis, imóveis, direitos e ações. O município tem direito à participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, dos recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no seu território, regulamentado em lei federal. Então, se tiver, né, ali uma exploração de petróleo, gás natural, recursos hídricos, né, para fins de geração de energia elétrica, né, ela quer o quê? Ela quer uma parte. Né? Então, o município tem direito à participação no resultado da exploração dessas características, né? Recursos minerais do seu território regulamentado em lei federal. Até recursos minerais também. Se você achar ouro, né, prata, ela quer uma parte também, tá? Regulamentada em lei federal. Beleza? A sede do município dá-lhe o nome e tem categoria de cidade, enquanto a sede do distrito tem categoria de vila. Isso aqui é importante, tá? A sede do município dá-lhe o nome e tem categoria de cidade. Então você vai ver aqui, ó, vou criar aqui o município de Duas Barras aqui, ó. Tá, não sei o que é isso aqui, mas é o município. Dentro do município, você vai ver aqui, ó, geralmente é onde nasce a cidade, né? Geralmente, estou colocando aqui no centro, mas geralmente não é no centro, tá? Mas eu estou colocando. Geralmente a cidade nasce pequenininha aqui e vai se expandindo, né? Então aqui, geralmente, onde nasce é onde fica a prefeitura e onde fica a Câmara dos Vereadores, é por aqui no meio. Então aqui é a sede do município, que é chamada de cidade. Porque assim, vamos supor que você esteja no Rio de Janeiro. Esse aqui é o mapa do Rio de Janeiro. Vamos supor que você esteja no Rio de Janeiro. Aí você fala assim, eu estou aqui em Campo Grande. Aqui, vamos supor que aqui é Campo Grande. Campo Grande é a cidade do Rio de Janeiro? Não, Campo Grande é o município do Rio de Janeiro. A cidade fica onde tem a prefeitura. Geralmente, quando você fala assim, eu vou na cidade, né? Eu vou no centro. Então lá, onde geralmente fica a prefeitura e fica a Câmara dos Vereadores, é chamado de cidade, que tem o mesmo nome do município.
Então você fala assim, se você estiver perto da prefeitura, você vai falar, estou na cidade de Duas Barras. Se você estiver distante, aí você vai falar, estou no município de Duas Barras, tá? Beleza. Então você vai gravar isso daqui, ó. A sede do município, dá-lhe o nome. Então a sede do município tem o mesmo nome do município, tá? Então a sede do município, ela tem categoria de cidade. Ali perto da prefeitura, aquele bairro ali tem categoria de cidade. Não é uma cidade, mas tem categoria de cidade. Enquanto a sede do distrito tem categoria de vila. Então a banca pode confundir. Ela pode colocar que a sede do município tem categoria de vila e a sede do distrito tem categoria de cidade, tá? Então não confunda. O município você vai sempre ligar à cidade, município e cidade, né? Porque todo mundo pensa que município e cidade é a mesma coisa. Município é a divisão territorial, a divisão administrativa. É um ente federativo, o município. A cidade não, a cidade é um lugar que tem área urbana e área rural. E aí se torna uma cidade. Então tem diferença, tá? Você vai lembrar que município é ligado à cidade, distrito é ligado à vila, tá? Beleza. O município integra a divisão administrativa do estado, óbvio, né? O município integra a divisão administrativa do estado. Aqui está o estado, vamos supor. Aqui é o estado do Rio de Janeiro. O município faz parte aqui, né, do estado. Por exemplo, aqui, ó, desenhar aqui. Aqui é o município de Duas Barras, um exemplo. Então, esse município aqui, ele integra a divisão administrativa do estado, tá? O município, ele pode se dividir para fins administrativos, lembra que eu falei? Em distritos a serem criados, organizados, suprimidos ou fundidos por lei após consulta plebiscitária, a população diretamente interessada, observada a legislação estadual e o atendimento aos requisitos estabelecidos no artigo 7 da Lei Orgânica. Então, ela vai se dividir para fins administrativos. Você tem aqui o município. O município tem os bairros. E, às vezes, o distrito ele é um pouco maior do que os bairros. Então, aqui um distrito, por exemplo. Aqui é um distrito, ó. Tá? Então, é para fins administrativos, né? Como é que você vai conseguir administrar um município? Você tem que separar. Então, você vai separar em bairros, em vilas, em distritos, para você conseguir administrar melhor. Né? Porque um distrito é um bairrozão. Né? O distrito é um bairrozão. Para criar um distrito, inclusive, precisa ter cartório, precisa ter escola, precisa ter posto policial, posto médico. Então, para criar um distrito, precisa ter todos esses critérios. Os bairros também são divisões administrativas, né? Por quê? Como é que você vai administrar? Pô, o que está acontecendo no bairro X? Está acontecendo isso aqui no bairro X. Então você vai saber que naquela localidade ali, né, tem que fazer uma reforma. Agora imagine se não tivesse um bairro, imagine se não tivesse essas divisões. Como é que você ia saber que dentro do município, o município tem, né, um monte de bairro? Como é que você ia saber qual era o bairro? Então fica mais fácil para você administrar. Então os distritos, eles são criados, eles são organizados, são suprimidos, ou seja, são eliminados, ou fundidos, ou seja, pode criar um município dentro do outro. E aí cria um município só, ou desculpa, um distrito pode ser fundido com outro e cria um distrito só. Beleza? Após consulta plebiscitária. Essa consulta plebiscitária aqui é uma forma do povo exercer o poder. Você, como povo, pode exercer o seu poder através de uma consulta plebiscitária. O município, ele cria uma lei, consulta plebiscitária, é como se fosse assim. O município, ele, antes de criar a lei, antes dele fazer a mudança, né, por exemplo, vai criar um distrito. Aí ele vai mandar uma proposta para o povo votar. Ó, isso aqui é bom criar, tal. E aí você vai votar. Isso é uma consulta plebiscitária. O plebiscito é antes da lei ser criada, o referendo é depois da lei ser criada, mas a gente vai chegar lá. Então, a população diretamente interessada. Ah, Thiago, mas eu nunca participei de um plebiscito. Beleza, mas leva o que está aqui. A criação do distrito poderá efetuar-se mediante fusão de dois ou mais distritos. Então, aqui, ó. A criação pode efetuar-se de 2 ou mais distritos. Então, é caracterizado uma criação de um distrito quando você funde um distrito no outro, quando você une um distrito no outro, né? Que serão suprimidos, sendo dispensada nessa hipótese a verificação do artigo 7 dessa lei orgânica, que a gente vai ler agora. A extinção de distrito somente se efetuará mediante consulta plebiscitária à população da área interessada. Então, a eliminação de um distrito
somente é feita, né, com a consulta plebiscitária. Tá? Consulta plebiscitária é a sua forma de exercer o seu poder. São requisitos para a criação de distritos. Então tem que ter aqui uma população, tem que ter um eleitorado, tem que ter a galera que vota, tem que ter uma arrecadação não inferiores à quinta parte exigida para a criação do município. Para criar um município precisa disso tudo também, né? Dessa arrecadação aqui também. Então não pode ser inferior à quinta parte exigida para a criação do município. Existência aqui, ó, na povoação sede de pelo menos 50 moradias, grave isso no seu coração. Escola pública, posto de saúde, posto policial. Isso aqui é para criar um distrito, tá, galera? Aí, para comprovar tudo isso daqui, aí ele vai falar aqui no parágrafo único, ó, tem que ter uma declaração emitida pelo IBGE, né, estimando a população, como tá aqui, ó, a população. Tem que ter uma certidão emitida pelo Tribunal Regional Eleitoral, indicando o número de eleitores, porque há diferença de número de pessoas e número de eleitores. Tem criança que não vota, tem idoso que não vota, tá? Tem que ter uma certidão também emitida pelo agente municipal, né, o IBGE, para o número de moradias. Quem passa essa informação é o IBGE. E uma certidão de órgão fazendário estadual e do municipal, mencionando a arrecadação na respectiva área territorial. Né, a arrecadação aqui, no caso aqui é a arrecadação. Certidão emitida pela Prefeitura ou pela Secretaria de Educação de Saúde e de Segurança Pública do Estado, atestando a existência aqui da escola, do posto de saúde e da polícia na povoação 7. Então, para criar um município, precisa de todos esses critérios aqui, mais as certidões que precisa comprovar que, né, existe aquela população, enfim. Na fixação das divisas distritais, serão observadas as seguintes normas. Isso aqui, galera, eu vou dar uma pulada, porque isso aqui geralmente não cai em prova, tá? Eu já vou aqui falando da competência municipal, mas eu sugiro que você dê uma lida, tá, galera? A ideia aqui é que você estude a lei orgânica completa, tá? A gente só tá te dando uma luz aqui para você poder ficar iluminado. Lembrando que se você estiver gostando dessa aula, deixa o likezão aqui pro Titio, tá? Deixa também o comentário e se inscreve no canal pra gente bater esses 10k de inscritos aí. Valeu? Competência municipal. Isso aqui é um assunto muito importante e você precisa prestar atenção nisso aqui. Olha só, vou te dar um bizu para você gravar isso aqui com muita rapidez. Então, compete ao município. O município ele tem competências. Qual é a competência do município? É só dele. A competência é só do município. Olha só quantos incisos tem aqui, ó. 30, 39, 39? Tem 40, 44. 44. Então, pô, Thiago, eu vou ter que gravar isso tudo. Você não precisa gravar, mas eu vou te dar um bizu que você vai conseguir melhorar na hora da prova, vai conseguir você prestar atenção melhor na hora da prova. Aqui compete privativamente ao município. Ele não escreveu aqui, mas é privativamente. Vou até escrever aqui, ó, para você lembrar. Privativamente. Compete ao município isso daqui. Privativamente, então é só o município que pode fazer. Aqui embaixo, depois desses 40 abençoados aqui, tem a competência comum. A competência comum é de todos. E aí vai entrar o município, vai entrar a União e vai entrar o Estado. Como é que você grava? Aqui só são 10, se eu não me engano. Não, são 15. São 15, lá são 40. Mas tem uma diferença, olha só como tem a diferença. Eu vou ler aqui bem tranquilo para você poder pegar o bizu. Ó, legislar sobre assunto de interesse local. Tem local, já fica atento. Se é local, é do município. Se é do município, não é mais de ninguém. Tá? Legislar sobre assunto de interesse local. Ele pode criar leis sobre assuntos de interesse local. Beleza. Suplementar, que quer dizer complementar, a legislação federal e estadual no que couber. Então, quem que está complementando a legislação federal e estadual? Quem que complementa? O município. Beleza? Você sempre vai observar o verbo. O verbo tem uma ligação muito forte aqui para você. E o local. Quando tiver local aqui, ó, quando tiver a palavra local,
você vai perceber que é uma competência do município, só do município. Ó, elaborar e executar o plano de desenvolvimento integrado. Isso aqui é uma lei municipal. Só o município pode fazer. Criar, organizar e suprimir distritos. E lembra que o distrito é uma divisão administrativa do município? Então você sabe que é o município isso daqui. Quem que cria um distrito? Só pode ser o município. Então é uma competência só do município. Manter com a cooperação. Isso aqui pode te confundir, ó. Manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado. Tá? Da União e do Estado. Então, pode ser que isso... Ô, Thiago, isso aí é uma competência de todo mundo, porque tem União e tem Estado aqui. Só que você vai perceber aqui essa palavra aqui, ó. Essa palavra aqui, ó. Cooperação. Se você está cooperando com alguma coisa, você está cooperando, né? Você não está em união com alguém. Se você está cooperando em ajudar alguém, né? Você não está em união. Não é uma coisa, né? Porque assim, o município ele recebe repasses financeiros também. Então, para criar, por exemplo, um programa de educação pré-escolar e de ensino fundamental, ela pode receber uma cooperação financeira e técnica, né? Então, o município pode receber uma cooperação. Agora, eles não vão trabalhar em união, porque quem vai criar o programa de educação é o município, tá? Elaborar o orçamento anual e o plano anual de investimento. Isso aqui é uma lei, é o LOAS, né? É uma competência do município. Quem vai criar, como que vai ser gasto o dinheiro, o que vai entrar, o que não vai entrar, gasto com salários, enfim. É uma lei municipal. O LOAS é uma lei municipal. O plano plurianual também, que é um plano de vários anos, orçamentário, também é uma lei municipal, tá? É claro que existe também o orçamento anual do Brasil e do Estado, só que ele não vai estar falando nem do Brasil nem do Estado. Ou vai estar falando só do município, ou vai estar falando dos três. Beleza. Instituir e arrecadar tributos. Quem que tem autonomia financeira? O município. Você já matou a charada. De sua competência, aplicar sua agenda sem prejuízo, papapá, beleza, fixado em lei. Fiscalizar, ó, fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos. Quem que tem autonomia para fazer isso? O município. Você sempre vai lembrar o verbo, ó, fiscalizar. Quem que pode fiscalizar? Quem tem autonomia para fiscalizar? Ó, dispor sobre a organização, administração e execução de serviços locais. Viu, locais? Já matou a charada, é uma competência privativa do município. Dispor sobre a administração, utilização e alienação de bens públicos. Ué, quem que administra, quem que utiliza e quem que aliena? Aliena é vender, é passar a propriedade de uma pessoa para outra. Os bens públicos. Você não lembra lá que tinha os bens públicos, os bens municipais? Os bens imóveis, os bens móveis. Então quem que administra isso? Só pode ser o município, né? Organizar o quadro e estabelecer o regime jurídico único dos servidores públicos. O Brasil também tem o regime jurídico dos servidores públicos, que é o Estatuto do Servidor, que é a Lei 8.112. O Estado também tem, mas o município também tem. Existe o Estatuto do Servidor do município. Então você vai ver, organizar o quadro e estabelecer o regime jurídico. Ele está falando do Brasil? Não. Ele está falando do Estado? Também não. Só pode estar falando do município, tá? Porque se ele estivesse falando do Brasil, não seria a lei orgânica do município. Entendeu? Seria a Constituição. Tá? Então, quem organiza, quem cria o Estatuto do Servidor? O município. Não é os três juntos que criam, porque cada um tem o seu. Tá? Organizar e prestar diretamente sob o regime de concessão ou permissão os serviços públicos locais. Viu local? Você sabe que é uma competência do município. Beleza? Planejar o uso de ocupação do solo, que é a lei de zoneamento, em seu território. Se é seu, não é mais de ninguém. Especialmente em zona urbana. Você vai lembrar zona urbana é o quê? Zona urbana é município, é cidade. Tá? Então é uma competência privativa do município. Estabelecer normas de edificação, respeitar a altura máxima de 12 metros, loteamento, arruamento. Então isso tudo é ligado aqui, ó, zoneamento urbano e rural. Viu o zoneamento urbano e rural, já fica ligado. Agora, entenda que a competência comum, lá embaixo que a gente vai ler, tem textos que são parecidos com a competência privativa do município, mas eu vou te dar uma dica também. Ó, conceder e renovar licenças para localização e funcionamento de estabelecimentos
industriais, comerciais, ambulantes. Isso aqui é a administração do município. O município pode, né, fazer isso daqui. Você vai perceber que, como ela tem autonomia administrativa, você vai lembrar, pô, quem que pode renovar a licença? Né? Quem que pode renovar a licença de um ambulante? O ambulante fica onde? No município. Caçar a licença, quando você vê caçar a licença, quem que pode caçar uma licença? Todo mundo? Você vai perceber, né? Quando você vê estabelecimento também, ó, vê estabelecimento comercial e tal, você já fica ligado, porque o município ele tem autonomia administrativa. Estabelecer servidões administrativas, inclusive serviços concessionários. Ó, adquirir bens, como ela é uma pessoa jurídica, ela pode adquirir bens, inclusive mediante desapropriação. Regular a disposição, o traçado e as demais condições de bens públicos de uso comum. Tá? Regulamentar, ó, regulamentar. Quem que tem autonomia para regulamentar? A utilização de logradouros públicos é outra dica que eu te dou. Viu? Logrador público é competência privativa do município. Nem precisa ler o resto. Fixar os locais de estacionamento de táxi. Viu? Táxi é competência do município. Não existe táxi do Estado, nem táxi da União, nem táxi do Brasil, um táxi federal. Nunca vi. Todo táxi geralmente tem a cor, né? Cada estado não, né? Cada município tem uma cor. Na Bahia tem uma cor, o táxi no Rio de Janeiro tem outra cor, no seu município o táxi tem outra cor. Então é uma competência privativa do município. Viu? Táxi é competência privativa do município. Ó, conceder, permitir, autorizar, fiscalizar, você já sabe que é alguém que tem autonomia. Ó, serviço de transporte coletivo. Onde que fica o transporte coletivo? Dentro do município. Quem tem autonomia com o transporte coletivo para administrar o transporte? Município. Tá? Fiscalizar, sinalizar as zonas de silêncio, tráfego e condições especiais. Disciplinar o serviço de carga e descarga. Permitido aqui, ó, públicas, aqui, ó, vias públicas municipais. Se é vias públicas municipais, é do município. Tornar obrigatória a utilização da estação rodoviária quando houver. Sinalizar as vias urbanas e estradas, o quê? Municipais. Observe que vai ter sempre uma dica nos textos, né? Prover sobre a limpeza, ó, logradouros públicos. Viu? Logrador público é competência privativa do município. Ordenar as atividades urbanas. Via urbana já fica ligado, ó. Via urbana aqui, ó, já fica ligado que pode ser uma competência do município, privativa do município. Aqui, ó, estabelecimentos, tá vendo? Geralmente, quando tem estabelecimento, você já fica ligado. Aqui você vai ter estabelecimentos comerciais, industriais, né? Ó, dispor sobre serviços funerários e cemitérios. Não tem cemitério do Estado. Eu nunca vi um cemitério estadual, um cemitério federal. Todo cemitério é do município. Então, é uma competência privativa do município. Regulamentar, ó, regulamentar, licenciar, permitir, negar. Quando você vê vários verbos, é uma competência do município, tá? Fiscalizar. Você vê fiscalizar, você já fica ligado aqui, ó. Negar, autorizar, permitir. Quando você vê vários verbos, é uma competência só do município. Prestar assistência de emergências médicos hospitalares, no pronto-socorro. Serviço com inicialização especializada. Organizar e manter serviços de fiscalização, ó. Fiscalização, quem fiscaliza. Necessário para o exercício de poder de polícia administrativa, né? O município ele tem poder de polícia administrativa. Fiscalizar nos locais de venda, peso, medidas sanitárias e gêneros alimentícios. Fiscalizar. Quando você vê a palavra fiscalizar, fiscalização, você já fica ligado, né? Nos locais de venda. Aqui tem locais, mas, né? Para você usar o bom senso, né? Dispor sobre depósito de venda de animais, mercadorias apreendidas em transgressão da legislação municipal, já matou. Dispor sobre registro, vacinação, captura de animais que possam ser portadores, tal. Estabelecer e impor penalidade por infração de leis e regulamentos. Beleza. Promover os seguintes serviços. Aí que vai ter mercados, feiras, matadouros, construção, conservação de ruas, né, estradas. Aí você vai, ó, aqui, ó, caminhos municipais, já matou. Transporte coletivo, intramunicipal, né, de caráter essencial. Você vê coletivo urbano, você já vai saber que é uma competência do município. Regulamentar. Quem pode regulamentar alguma coisa é quem tem autoridade para isso. Os carros de aluguel, inclusive o uso de taxímetro. Então, viu o taxímetro, já vai matar a charada. Tá? E aqui eu vou dar uma pulada. Ó, realizar programas de apoio e práticas desportivas, realizar programas de alfabetização,
realizar atividades da defesa civil e de combate a incêndios e preservação de acidentes naturais em coordenação, tá? Geralmente em coordenação é em cooperação com a União e com o Estado. Inclusive a banca pode utilizar isso daqui. Quando você for ler quando você estiver lendo a legislação, eu sempre faço isso. Quando eu estou lendo, eu sempre procuro pensar como que um criador de questões, ele cria questão. Então, por exemplo, eu posso confundir o cara aqui e dizer que isso aqui é uma competência comum de todos, porque tem União, tem Estado aqui, eu vou confundir ele, tá? Então você pensa, sempre que você estudar, você pensa como se fosse um criador de questões. Aí aqui vem a competência comum. A competência comum, ele vai dizer que, além das competências previstas no artigo anterior, o município também atuará em cooperação com a União e o Estado para exercício de suas competências enumerado no artigo 23 da Constituição Federal, desde que essas condições sejam de interesse do município. Esse artigo 23 aqui vai falar exatamente o que está aqui. E ele colocou ainda uma cooperação com a União e com o Estado aqui, ó, para confundir tudo, para quebrar tudo, né? Aqui ele colocou cooperação, geralmente atuará em união, né? Mas beleza. Então aqui é todo mundo, mas observe como é mais abrangente a parada, não é uma parada concentrada, não é uma parada local. Ó, zelar pela guarda da Constituição. Quem que tem que zelar pela guarda da Constituição? Não é todo mundo? Todo mundo não está abaixo da lei da Constituição? Né? Todo mundo não tem que seguir a Constituição. Inclusive a lei orgânica ela é baseada na Constituição. Observe, ó. Cuidar da saúde... mas olha só como parece. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Isso aqui não poderia ser uma competência do município? O que eu faço para gravar? Eu gravo só as competências comuns. Porque o que não é comum é privativo. Então grave. Cuidar da saúde, assistência pública, observe que é uma coisa mais abrangente, né? Proteger documentos e obras e outros serviços de valor histórico, artístico e cultural. Quando você vê isso daqui, ó, bens de valor histórico, artístico e cultural, fica ligado que pode ser uma competência comum, uma competência de todo mundo, da União, do Estado e do município. Né? Aqui, ó, monumentos, paisagens naturais notáveis e sítios arqueológicos. Impedir a evasão, destruição e descaracterização de obras de arte. Né? Quando você vê obras de arte, aqui, ó, obras. Né? Aqui, ó, obras. E outros bens de valor histórico, artístico e cultural. Né? Sempre tem cultural, artístico, né? Proporcionar, olha só como os verbos são mais tranquilos, né? Olha só, impedir, proteger, ao invés de fiscalizar, né? O verbo aqui é mais tranquilo. Proporcionar, proteger, preservar. Olha só como o verbo é mais tranquilo. Ó, meios de acesso à cultura, a educação e a ciência. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer das suas formas. Olha só como é uma parada mais abrangente. Preservar as florestas, aqui está florestar, né? A fauna e a flora. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Olha só como é uma coisa mais abrangente. Promover programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais e saneamento básico. Ó, promover. Mas observe que isso aqui poderia ser muito bem uma competência privativa do município, né? A construção de moradias. Mas é uma competência de todos. Geralmente, se eu não me engano, o projeto do governo Minha Casa Minha Vida é um projeto federal, tá? Então aqui, ó, promover programas de construção de moradias e melhorias das condições habitacionais. Combater as causas da pobreza e o fator de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos, né? Então aqui, ó, combater a pobreza e os fatores de marginalização pode ser uma competência privativa do município, mas não é, tá? Isso aqui é uma competência de todo mundo. Todo mundo tem que trabalhar em conjunto, tá? Ó, registrar, acompanhar e fiscalizar. E tem um fiscalizar para quebrar tudo aqui, né? As concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. Observe isso aqui, que a banca pode utilizar isso aqui na questão. Isso aqui cai, mano. Isso aqui vai cair na sua prova. Mas olha só. Lembra aqui, ó, exploração de recursos hídricos e minerais. Lembra que lá em cima... Logo no terceiro parágrafo, se eu não me engano. Aqui, no parágrafo único, aqui, ó. Recursos hídricos. O município tem direito à participação, né? E você pode lembrar disso aqui e achar que é uma competência só do município.
mas é uma competência de todos, tá? É uma competência de todo mundo. Beleza? Então ficar ligado que a banca pode utilizar isso daqui também. Estabelecer e implementar política de educação para a segurança no trânsito. Isso aqui eu não concordo. Isso aqui pode ser muito bem uma competência privativa do município, tá? Ele colocou aqui, ó, implementar política de educação para a segurança no trânsito. O município pode, por exemplo, criar uma cartilha para você usar o cinto de segurança, para você não dirigir alcoolizado, né? Ela pode realizar campanhas para educação e segurança no trânsito, mas ele colocou como uma competência comum, não é uma competência privativa do município. Então, prestar atenção. Grave isso aqui no seu coração. Estabelecer e implantar política de educação para o meio ambiente também pode ser, mas é de todo mundo. Planejar e promover a defesa permanente contra calamidades públicas. Beleza. Observe que é planejar, promover, né? Não é estabelecer. Não é, o verbo é mais tranquilo. E garantia em articulação e coparticipação com a União e o Estado, as infraestruturas físicas, viárias, sociais e de serviços da zona rural. Ó, que vai ter uma zona rural aqui, ó. Presta atenção nesse artigo 15 aqui, ó. Neles incluídas a eletrificação, telefonia, irrigação e drenagem, estradas e transportes, mecanização agrícola, educação, saúde, segurança, assistência social e cultural, desporto e lazer. Então, garantir em articulação e coparticipação com a União e o Estado. Tá? Coparticipação. Tá? Beleza? Então, fica ligado que isso daqui, ó, é uma competência de todo mundo. Aqui tem União e Estado, tá vendo? Aqui ainda tem zona rural, vai confundir. Então, presta atenção nesse inciso 15 aqui, que ela pode colocar na sua prova. Aí a gente vai falar das vedações. Então, as vedações. O município ele é proibido fazer algumas coisas, tá? Então, aqui são as vedações do município. Aí ele vai dizer aqui no artigo 13. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas. Ah, Tiago, não pode ter um culto religioso dentro do município? Pode. O que ele não pode fazer é criar uma igreja do município, por exemplo. Ele não pode criar Igreja Municipal do Reino de Deus, Igreja Municipal Deus é Amor. Não pode, tá? Ele não pode estabelecer um culto religioso ou igreja próprio. Ele também não pode subvencioná-los, ou seja, patrocinar, né, ajudar financeiramente. Ele também não pode embaraçar-lhes o funcionamento, ou seja, não pode atrapalhar o culto, ou manter com eles e seus representantes relações de dependência ou aliança. Não tem como ter, né, uma relação de aliança ali com os representantes da igreja. Ressalvados, aí tem uma exceção, na forma da lei, em colaboração de interesse público. Então vamos supor que a igreja está ajudando pessoas, né? Vamos colocar aí o exemplo que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Então vamos supor que ela está ajudando lá as pessoas aí, né? Se tiver uma lei, né, na forma da lei, ela pode trabalhar em conjunto, porque aí tem a colaboração, né, de interesse público, tá? Recusar fé aos documentos públicos. Todo documento público tem fé pública. Então, se você for tirar, por exemplo, uma certidão de casamento, então, beleza. Então, o documento, ele tem fé pública. Então, vamos supor que você vai tirar uma certidão de casamento. E aí, você vai, sei lá, na prefeitura, vai em algum lugar, o cara vai falar, não, eu não vou aceitar essa certidão aí, porque nesse cartório aí a gente não se dá bem com ele, não. Então, não pode recusar, né, a fé de um documento público. Só a não ser se o documento for falso, né? Aí ela pode recusar. Criar distinção entre brasileiros ou preferências entre si. O município não pode, por exemplo, vou criar uma escola que vai estudar só pessoas que têm o tamanho do pé 36. Ou pessoas que têm o cabelo cortado dessa forma. Então ele não pode criar distinção entre brasileiros. Todo mundo é igual perante a lei. Beleza? Subvencionar ou auxiliar, então ele não pode patrocinar, né? Com recursos dos cofres públicos pela imprensa, rádio, televisão, serviço de alto-falante ou qualquer outro meio de comunicação, propaganda político-partidária. Ele não pode patrocinar uma propaganda de algum partido, né? Pertencentes aqui aos cofres públicos. O partido tem que ter o dinheiro lá para fazer o investimento da propaganda deles, né? Para fins estranhos à administração. Aqui a gente vai dar uma pulada, porque isso aqui, geralmente, ele só cobra o início do texto, né? Poder legislativo do município é exercido por quem? Pela Câmara Municipal.
como eu falei lá no início, lembra? Então, cada legislatura tem uma duração de 4 anos, compreendendo cada ano uma sessão legislativa. Então, cada sessão legislativa é 1 ano. Então, são 4 sessões legislativas, tá? Cada ano tem uma. E tudo isso, esse conjunto se chama legislatura. Então, a legislatura tem uma duração de 4 anos, compreendendo cada ano uma sessão legislativa. As sessões legislativas a gente vai aprender o que é. Então, a Câmara Municipal, ela é composta por vereadores eleitos pelo sistema proporcional. Então, assim, eles elegem de forma proporcional. O partido A tem tantos vereadores, o partido B tem tantos vereadores. Então, tem que eleger ali de uma forma proporcional, né? Desligar aqui meu celular, senão eu não vou ter paz hoje. Beleza. Então, é eleito pelo sistema proporcional como representante do povo com mandato de 4 anos. Tem que lembrar esse mandato aqui. São condições de elegibilidade para mandato de vereador. Então, tem que ser brasileiro, não precisa ser. Ele está dizendo aqui que tem que ser brasileiro nato, tá? Então, nacionalidade brasileira. Então, pode ser um estrangeiro. Não é um estrangeiro que chegou aqui, chegou e vai se tornar vereador. Não, ele tem que passar por um critério. Mais de 15 anos morando no Brasil, ser casado com alguma brasileira. Enfim, tem alguns critérios que você se naturaliza. Só que se a banca perguntar, né, você coloca o que está aqui, tá, galera? O pleno exercício dos direitos políticos, ou seja, ele não pode ter cometido nenhum crime político. O alistamento eleitoral, ele tem que estar inscrito ali no partido político. O domicílio eleitoral na circunscrição. Então, a casa dele deve ser dentro da onde ele vai se eleger, né? Dentro do bairro ali, sei lá, dentro da cidade, do município, e a filiação partidária, né? Beleza. Então, ele tem... Não, aqui o alistamento eleitoral é você ter título de eleitor. E aqui a filiação partidária é você ser, né, inscrito num partido. Então, o número de vereadores será fixado pela Câmara Municipal, observados os limites estabelecidos pela Constituição Federal e as seguintes normas. Cada município, o número de vereadores vai equivaler ao número de habitantes, tá? Então aqui ele vai dizer, 12 mil habitantes vai ter 9 vereadores, né? De 12 mil em 1 a 15 mil vai ter 11, acima de 15 mil a cada 10 mil, né? Corresponde a acréscimo de 2 vagas, tá? Então, se tiver 10 mil, vai para 13 vereadores. Tá? O número de habitantes a ser utilizado como base de cálculo de número de vereadores será aquele fornecido mediante certidão pelo IBGE. Beleza? Show de bola. Então vamos lá, galera. A Câmara ela vai se reunir anualmente na sede do município, né? Geralmente é na Câmara, e também no 2º distrito. Aqui é o período, né? 15 de fevereiro a 30 de junho. 1º de agosto a 15 de dezembro. Ah, Thiago, eu tenho que gravar essas datas? É bom você gravar, tá? Como é que você vai gravar essa data? Aqui eu sempre lembro do ano letivo. O ano letivo ele começa geralmente em fevereiro, termina em junho, tem as férias de julho, começa em agosto, termina em dezembro. Mesma coisa, você vai lembrar do ano letivo. Só que aqui você vai lembrar que é 15 de fevereiro, 30 de junho. Então, nesse período vão acontecer sessões ordinárias, extraordinárias, solenes. Geralmente as solenes é mais comemorativa. 1º de agosto, aí vai ter a pausa aqui, que a gente chama de recesso parlamentar. Tem 1º de agosto, depois 15 de dezembro. É fácil de gravar, tá? Aí a Câmara ela vai se reunir em sessões ordinárias, extraordinárias e solenes. As ordinárias é que tem uma ordem, por isso que o nome é ordinária. Não tem nada a ver ali com o culpado de Washington, né? Ordinária, nada a ver. Então, ela vai se reunir de forma ordinária, né? Então, existe uma ordem, existe uma sequência. As extraordinárias, geralmente, são sessões de caráter de cunho emergencial. Então, vai acontecer uma calamidade pública, alguma coisa, então tem umas sessões extraordinárias. E as solenes, geralmente, são as comemorativas. Geralmente, 1º de janeiro, existe uma sessão solene, que é a posse do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores, tá? Eu fiz a marcação aqui de alguns pontos que é o que mais são cobrados em prova. Então, no artigo 22 aqui, as sessões serão públicas,
né? Elas são públicas, inclusive você tem acesso à internet a essas sessões, salvo deliberação em contrário de 2/3 dos vereadores. Não pode haver aí uma sessão privada, né? Em razão de motivos relevantes e de preservação do decoro parlamentar. Aí descendo aqui o funcionamento da Câmara. A Câmara ela vai se reunir em sessão preparatória a partir de 1º de janeiro do primeiro ano da legislatura. Então, cada legislatura, uma legislatura equivale a 4 anos. Aqui é o primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e a eleição da mesa. Então vai acontecer a posse do prefeito, do vice e a eleição da mesa. A mesa é como se fosse a administração da Câmara, né? Vai reunir ali uma mesa, literalmente tem uma mesa, né? E ali vão se reunir os vereadores para debater sobre assuntos, sobre educação, sobre finanças, sobre saúde, enfim. Então a mesa é como se fosse um conjunto de vereadores que vão debater sobre a administração do município. Então isso acontece 1º de janeiro. Beleza? Aqui no artigo 26, o mandato da mesa será de 2 anos. Tá? Vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente, exceto quando ocorrida em outra legislatura. Então, existe lei orgânica que permite a recondução para o mesmo cargo, né? Por exemplo, você vai ficar como presidente durante 2 anos, pode ser renovado por mais 2. Mas aqui ele vedou, tá? Então a mesa da Câmara ela compõe de presidente, do presidente, do vice-presidente, do primeiro secretário e do segundo secretário, aos quais se substituirão nessa ordem. Então aqui, se faltar o presidente, o vice-presidente, do primeiro secretário, segundo secretário substitui, e assim sucessivamente. E aqui a gente está falando da mesa, tá? Vai constituir a mesa para reunir todo mundo, e aí vai ter um presidente da mesa. O presidente da mesa vai dirigir ali as sessões. Na ausência do membro da mesa, o vereador mais votado, geralmente na lei orgânica vem escrito mais idoso, aqui é mais votado, assumirá a presidência, tá? É o mais votado, não é o mais idoso. Beleza? Aí aqui, parágrafo 4, as comissões parlamentares de inquérito, que é como se fosse as CPIs. Como se fosse não, é uma CPI, né? É a Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, é como se fosse ali, os vereadores vão, como se fosse um tribunal, né? Então eles vão aqui, ó, terão poder de investigação próprio aqui, ó. Vendo? Das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento interno da Casa. Serão criados pela Câmara Municipal mediante requerimento de 1/3. Então, sempre lembre que as CPIs é mediante 1/3 dos seus membros para apuração de fato determinado por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhado ao Ministério Público. Então, se ele constatar, se conseguir resolver, né, de repente aconteceu alguma coisa, eles conseguiram resolver internamente, beleza. Agora, se não conseguir, é encaminhado ao Ministério Público, né, que aí é crime, né, para que promova a responsabilidade civil e criminal dos infratores. Beleza? Aí aqui a gente vai pular, porque eu estou sempre pegando os artigos mais quentes. Aí a gente vai falar das atribuições da Câmara Municipal. As atribuições são 2. Existe uma competência que tem a sanção do prefeito, tá? Que tem aqui a sanção do prefeito. Existe uma competência que não precisa da sanção do prefeito. Qual é a diferença assim, o bizuzinho, né? É sempre alguma coisa para arrecadar dinheiro, é sempre dinheirinho, tá? Aqui, ó. Aqui precisa da sanção do prefeito, ou seja, precisa da autorização do prefeito, ó. Instituir e arrecadar tributos, né, com a competência, bem como aplicar suas rendas. Ó, autorizar isenções e anistias fiscais. Anistias fiscais é como se fosse o perdão de dívidas, né? E remissão de dívidas. Tá? Tem a ver com dinheiro. Claro que não é tudo que tem a ver com dinheiro, mas é só para você pegar o bizu. Votar o orçamento anual e o plano plurianual, para autorizar a abertura de créditos suplementares especiais. Então, a Câmara ela tem que fazer o orçamento anual e o plano plurianual,
né? Eles têm que criar uma lei para o que vai ser gasto no ano que vem, né? E aí tem o plano plurianual, que é um plano para vários anos, beleza? Então, é votado pela Câmara com a sanção do prefeito. Deliberar sobre obtenção e concessão de empréstimos, operações de crédito, ó, sempre tem alguma coisa a ver com dinheiro. Aí aqui ele vai falar, autorizar a concessão de auxílio de subvenções, autorizar a concessão de serviços públicos, autorizar a concessão de direito real de uso de bens municipais, autorizar a concessão de uso de bens municipais, aqui é o direito real e aqui é a concessão do uso dos bens. Autorizar alienação é você passar a propriedade, a alienação é vender, é venda. Você passar uma propriedade para alguém, você está alienando o bem, tá? Observe que tem a ver com dinheiro, né? Autorizar a aquisição de bens imóveis, para você pegar um terreno, você tem que pagar. Então, você vai lembrar que sempre tem algo a ver com financeiro. Criar cargos e fixar os respectivos vencimentos. Então, quem cria os cargos? Quem cria os cargos é a Câmara Municipal, com a autorização, com a promulgação do prefeito. Criar, estruturar e conferir atribuições dos secretários. Aprovar o plano diretor. O plano diretor é um plano de zoneamento urbano, é o plano, né, que é uma lei municipal. Autorizar convênios com entidades públicas ou particular e com sócios com outros municípios. Delimitar o perímetro urbano. Autorizar a alteração e denominação de prédios, vias e logradouros públicos. Isso aqui tem a ver com a parte administrativa do município, né? Então aqui é a Câmara, tá, galera? Não esqueça, é a Câmara, não é o município, tá? Compete à Câmara, beleza? Estabelecer normas urbanísticas, particularmente as relativas a zoneamento e loteamento. Assuntos de interesse local, inclusive suplementação à legislação federal e estadual. Quando você vê a palavra suplementando, é complementando, tá? Saúde, assistência pública, né? Proteção dos documentos, enfim. Aqui ele vai falar algumas coisas que está ligado. Beleza? Eu vou pular porque aquilo ali, o início é que mais cai em prova. E aqui tem a competência privativa do município. Qual é a diferença para você pegar o bizu? É uma parada mais interna, né? Uma parada mais restrita. Competência privativa da Câmara Municipal, eleger sua mesa. Então a Câmara vai eleger sua mesa. Quem que vai ser o presidente? Vai ter uma votação para escolher quem é o presidente. Quem que vai ser o vice? Né? Como é que vai ser organizado os debates? Então, quem elege a sua mesa, né? Quem elege ali as pessoas que vão fazer parte da mesa é privativo da Câmara Municipal, tá? Elaborar o regimento interno é a regra, as diretrizes internas, né? As regras internas, quem faz é a Câmara Municipal. Organizar os serviços administrativos internos e prover, né, os cargos respectivos. Observe que tem um interno aqui, ó, tem um interno aqui. Observe que é uma parada mais interna, tá? Ó, conceder licença, isso aqui cai muito em prova. Quem que concede a licença do prefeito, do vice e do vereador? É a Câmara. Não precisa da autorização do prefeito para conceder a licença para ele mesmo, né? Autorizar o prefeito a ausentar-se do município por mais de 20 dias. O prefeito não pode se ausentar por mais de 20 dias do município. Ele precisa de uma autorização da Câmara para fazer isso. Beleza? Então, ficar atento nisso aí. Tomar e julgar contas do prefeito, né? Quem fiscaliza tudo do prefeito é o Poder Legislativo. Então ele vai fiscalizar as contas também, né? Deliberando sobre o parecer do Tribunal de Contas do Estado no prazo máximo de 60 dias. Lembrar esse prazo aqui, tá? Para julgar as contas do prefeito, deliberando sobre o parecer, né? O Tribunal de Contas vai passar esse parecer num prazo de 60 dias de seu recebimento, observado os seguintes preceitos. Aí ele vai, né, deixar de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara. Rejeitadas as contas, serão estas imediatamente remetidas ao Ministério Público para fins de direito. Então ele pode ser, o prefeito pode ser verificado aqui, né? Pode ser analisado aqui pelo Ministério Público. Decretar a perda do mandato do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores, nos casos indicados na legislação federal, estadual e lei orgânica. Então a Câmara também pode, né, exigir aí exoneração, né, a destituição do prefeito, né? Decretar a perda do mandato por algum motivo, crime, alguma coisa.
Proceder à tomada de contas do prefeito através de comissão especial. Ó, essa comissão especial é aquela CPI. Quando não apresentadas à Câmara dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, né? Então, o prefeito é sempre fiscalizado pela Câmara Municipal, que é o Poder Legislativo. Aí, pulando aqui, a gente vai passar aqui, a gente vai chegar aqui, ó, as comissões especiais de inquérito, né? Aqui a gente já falou lá em cima, terão poder de investigação próprio, né? Eu marquei aqui achando que não tinha falado sobre isso. Beleza, a gente vai vir aqui, ó, o subsídio do prefeito, ou seja, o salário do prefeito, dinheirinho do prefeito, e do vice-prefeito, de secretários municipais, o subsídio dos vereadores, serão fixadas por quem? Pela Câmara Municipal. A Câmara Municipal praticamente manda em tudo, né? Na legislatura anterior, até 90 dias, aqui, ó, 90 dias, tá? Antes da eleição municipal, observados os prazos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Vamos passar aqui. A gente vai falar dos vereadores. Então, os vereadores são invioláveis no exercício do mandato e na circunscrição do município por suas opiniões, palavras e votos. Então, ele pode falar, ele pode exercer a sua liberdade de expressão de forma livre. Não que ele pode falar tudo, né? Mas ele tem ali ele é inviolável nesse sentido, né? Então ele pode falar o que ele quiser, digamos assim, né? Beleza. Aí vamos passar aqui que tem algumas coisas aqui que é o processo legislativo. O processo legislativo municipal compreende a elaboração de quê? Emendas à lei orgânica. Emenda à lei orgânica é como o próprio nome já diz, é uma emenda, né? Você está ali, uma corda, você vai fazer uma emenda, então você está pegando algo que já existe e está emendando com outra coisa. Então a emenda à lei orgânica é um processo legislativo para atualizar a lei orgânica. Por exemplo, tem leis orgânicas aí que estão muito desatualizadas. Então uma emenda seria a proposta de atualizar as emendas. Então isso faz parte do processo legislativo municipal, tá? As leis complementares, né? Eu vou colocar grandão aqui, fica melhor para você ver, né? As leis complementares. Então, geralmente a emenda à lei orgânica precisa de um quórum, né? A gente vai falar mais para frente. A gente vai falar que precisa de um quórum aí de pelo menos 2/3 dos membros da Câmara para ser aprovado, beleza? Tem as leis complementares, né? As leis complementares aqui, né? As leis complementares tratam de matérias específicas, né, que precisam ali de uma normatização mais detalhada, né? Então, no nível hierárquico superior, as leis ordinárias e são usadas ali para complementar a lei orgânica sem contrariá-la. Então, requerem também um quórum, né, para aprovação. Beleza. Tem também as leis ordinárias. São tipos mais comuns de leis que regulamentam as matérias que não exigem a formalidade das leis complementares ou emenda à lei orgânica. Então, abrange a maioria das questões da gestão municipal. Então, também é aprovado por maioria simples, né? Mais da metade dos votos presentes na sessão. As leis delegadas, né, são elaboradas pelo prefeito após delegação específica da Câmara Municipal e confere poderes para que o Executivo elabore normas sobre determinados assuntos. Então, são leis delegadas. As resoluções são utilizadas para regular matérias de interesse interno da Câmara Municipal ou questões que não exijam a formalidade de uma lei, né? Não tem o mesmo efeito externo que as leis. E os decretos legislativos servem para regular matérias que necessitam de autorização legislativa para atos específicos que não se enquadram, né, como matéria de lei, como retificações de tratados ou acordos, né, ali entre o município, né? Beleza. Então, aprovados pela Câmara Municipal os decretos legislativos. Então, esses são os processos legislativos, né? E tem as emendas à lei orgânica. A gente vai falar aqui qual é a emenda. A emenda à lei orgânica é como se fosse complementar, como a gente explicou, né?
Então, a lei orgânica municipal, ela poderá ser emendada mediante proposta, tá? Aqui, quem pode enviar uma proposta à mudança da lei orgânica. Não é quem pode realizar a mudança na lei orgânica, é quem pode enviar a proposta. Então, 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara, né? Então tem que ter aí pelo menos 1/3. Eu falei 2/3, né? Mas é 1/3. Então, lembre isso aqui, grave no seu coração, 2/3. Não, olha só o professor ensinando errado. 1/3. No mínimo, beleza? 1/3. Aqui, ó, 1/3. Só lembrar 1/3 de terço de padre. Então você vai lembrar aí. O prefeito municipal também pode, né, enviar uma proposta para a mudança, né, da lei orgânica. E a iniciativa popular. A iniciativa popular é o povo, 5% do eleitorado. Ele vai falar aqui, ó. A proposta vai ser votada em 2 turnos. Né? São 2 turnos. Esses 2 turnos têm interstício mínimo de 10 dias. Pode ter interstício de 20 dias? Pode. O mínimo são 10. Tá? O mínimo de interstício são 10. O que é interstício? É intervalo. Então, a proposta vai ser votada. Foi votada em um turno. No outro turno, é claro que quando você passa para outro turno, você teve, né, tempo para pensar naquelas propostas que vocês debateram, se vale a pena, se não vale. No segundo turno seria para fechar todo aquele pensamento inicial quando eles iniciaram a mudança da proposta da lei orgânica, tá? Aprovada por 2/3 dos membros da Câmara. Agora lembre isso daqui, ó. Agora eu falei 2/3, era 2/3 mesmo, não é o professor comendo mosca. Então são 2/3 aqui, ó. Qual é a diferença? Qual é a diferença aqui? Então vamos lá. Aqui é para mandar a proposta. Mandou, precisa de 1/3 no mínimo, né? Se for mais, também pode. Aí o mínimo é 1/3. Agora, para ser votada e aprovada, aí precisa de 2/3 dos membros da Câmara. Aí precisa de mais da metade, né? E aprovada por 2/3 dos membros da Câmara. 2/3 equivale a mais da metade, tá? Então, a emenda à lei orgânica municipal será promulgada, ou seja, quem que bate o martelo, quem que faz valer a emenda à lei orgânica? É a mesa. Então, quem faz valer é a mesa. O prefeito, ele manda a proposta, mas quem bate o martelo, quem promulga, quem faz valer é a mesa da Câmara, né? Com o respectivo número de ordem, tá? E aí ele vai falar aqui, ó, a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer vereador. Então, qualquer vereador pode criar uma lei complementar. Ao prefeito também e ao eleitorado que exercerá sob forma de moção articulada, subscrita no mínimo de 5% do eleitorado. Inclusive, quem criou a ficha limpa, a lei de ficha limpa, foi o município, foi a iniciativa popular, né? 5% do total do número de eleitores, não é número de pessoas, tá? É número de eleitores do município. Beleza? Então, a iniciativa das leis complementares e ordinárias, aqui ó, complementares e ordinárias, cabe a qualquer vereador. Então, qualquer vereador pode, né? O prefeito também, né? Claro. Beleza. Então, as leis complementares serão aprovadas se obtiverem maioria absoluta. Maioria absoluta dos votos significa a metade mais 1. É a maioria absoluta dos votos. Beleza? E aí a gente vai pular aqui, porque eu vou te colocar na cara do gol. Decreto legislativo destina-se a regular matéria de competência exclusiva de quem? Da Câmara. E produz efeitos externos, não dependendo da sanção ou veto do prefeito municipal. Então, um decreto legislativo não necessita da sanção ou veto do prefeito municipal. Beleza? Tudo isso que eu estou te falando é que é recorde em prova. Isso vai cair na sua prova, tá? E aí tem aqui o Poder Executivo, que é exercido por quem? O Poder Executivo é exercido pelo prefeito. Show de bola. Auxiliado pelos secretários municipais ou diretores equivalentes, ou seja, se não tiver um secretário, tem um diretor equivalente. Geralmente são cargos comissionados, tá, galera?
Então, o prefeito e o vice-prefeito tomarão posse aqui, ó, no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição, né, em sessão da Câmara, prestando o compromisso de manter e defender e cumprir a lei orgânica, observados as leis da União, do Estado, do município, promovendo o bem geral do município, exercendo cargos sob inspiração democrática, legitimidade e legalidade. Então, aqui, dia 1º de janeiro, acontece uma sessão solene, que é a posse, a eleição do prefeito, do vice-prefeito. Decorrido 10 dias da data fixada à posse, o prefeito ou o vice-prefeito, salvo por motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Então, o prefeito tem 10 dias aqui, ó. Grave essa informação no seu coração, tá? O vice-prefeito não poderá se recusar a substituir o prefeito sob pena de extinção do mandato. Também não pode se recusar. Beleza? Então, em caso de impedimento do prefeito, do vice-prefeito, né? Porque quem substitui o prefeito é o vice-prefeito. Se o vice-prefeito não tiver, quem substitui é o presidente da Câmara. Ok? Vamos seguir aqui que a gente vai falar de um tema legal aqui, ó. Atribuições do prefeito. Então, ao prefeito, como chefe da administração, compete dar cumprimento às deliberações da Câmara, dirigir, fiscalizar, defender os interesses do município, bem como adotar, de acordo com a lei, todas as medidas administrativas necessárias sem exercer as verbas orçamentárias. Então, compete ao prefeito, é uma competência exclusiva do prefeito. Aí a gente vai falar aqui, né? Representar o município em juízo e fora dele, né? Vetar de todo ou em parte projeto de lei aprovado pela Câmara, ele pode vetar as leis aprovadas pela Câmara, né? Decretar nos termos da lei desapropriação por necessidade de utilidade pública ou por interesse social. Prestar à Câmara dentro de 15 dias, isso aqui é recorde em prova. As informações pela mesma solicitada, salvo prorrogação a seu pedido e prazo determinado, em face de complexidade da matéria ou da dificuldade de obtenção nas respectivas fontes e nos dados pleiteados. Então, a Câmara, né, ela exige aqui informações delas solicitadas no prazo de 15 dias. Ele tem que prestar contas à Câmara Municipal, prefeito, né? Então, compete ao prefeito prestar contas ao Legislativo, tá? A Câmara Municipal. Dentro do prazo, grave esse prazo, 15 dias. Ok? Vamos lá. Prover cargos, empregos e funções públicas municipais na forma da lei. Então, quem provê cargos, os empregos e as funções públicas é o prefeito. Beleza? Fixar tarifas aqui, ó, com preços dos serviços públicos concedidos, permitidos, bem como aqueles explorados pelo município. E aí a gente vai pular alguns artigos aqui. O prefeito, né, será... isso aqui é importantíssimo, tá, galera? O prefeito será julgado pela prática de crime de responsabilidade. Ó, aqui é crime, tá? Crime. Não esqueça. Crime. Tá vendo? Crime. Perante o Tribunal de Justiça do Estado, é o TJ. Serve que é o Tribunal de Justiça do Estado. A banca vai colocar um monte de coisa. Câmara Municipal, um monte de coisa. Tribunal de Justiça, quando é crime de responsabilidade. Agora, quando a prática de infrações político-administrativas, por exemplo, o prefeito faltou mais de 15 dias, saiu do município, faltou mais de 15 dias. Aí é um crime de política administrativa, aí perante a Câmara. Aí é a Câmara que fica, ele vai responder à Câmara, tá? Quando é crime, aí crime tem a ver com o Tribunal de Justiça do Estado. Gravar isso no seu coração, tá? São auxiliares do prefeito, secretários municipais e diretores equivalentes, administradores e regionais. Os cargos aqui, ó, são de livre nomeação e demissão do prefeito. Na verdade, é nomeação e exoneração, né? Show. Aí a gente vai seguir aqui
a administração pública. Então, a administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes do município obedecerá ao princípio da legalidade. Esse aqui é o famoso LIMP, né? Só que aqui não tem a eficiência. Só tem até o publicidade. Então, tem que... Administração pública direta e indireta. A direta é o quê? A direta Vou escrever aqui. Geralmente a direta é prefeitura. A gente vai até falar aqui. É prefeitura ou prefeito, né? Prefeitura e a Câmara. Câmara. É a direta. A indireta são as autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista. Enfim, a gente vai falar aqui nessa aula mesmo. Então ela tem que seguir o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Tem que agir dentro da lei, tem que ser impessoal, né? Não pode ter ali relações pessoais, tipo nepotismo, tem que ser impessoal. Tem que agir dentro da moralidade e tem que agir ali, né? O princípio da publicidade, ou seja, as coisas têm que ser mostradas, têm que ser públicas, né? Claro que existem também coisas que tem que ser, não precisa ser pública, né? Beleza, então ela tem que trabalhar esses princípios aqui, tá? Aqui a gente chama de LIMP, né? Mas não tem o E, que é a eficiência, ainda tem eficiência. Na administração, quando você estuda direito administrativo, você aprende LIMP. Só que aqui também serve, né? Se você escrever aqui, dá LIMP também, ó. LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Beleza? É um pequeno mnemônico. Você pode gravar. Então, o prazo de validade aqui, ó. O prazo de validade do concurso será de até 2 anos. Esse até quebra aqui, né? Porque a pessoa pensa que a validade de qualquer concurso é de 2 anos. Não, é até 2 anos. Tem validade de concurso que tem 6 meses. Tem validade de concurso que tem 1 ano. Tem validade de concurso que tem 1 ano e meio. Tem validade de concurso que tem 2 anos. Tiago, pode ter a validade de 3 anos? Não, é até 2 anos. Tá? E como é que funciona essa validade? Você passou no concurso, foi aprovado, beleza. Mesmo que não seja dentro do número de vagas, passou, foi aprovado. Tá lá pelo menos entre os 50 primeiros. Vou desistir? Só tem 20 vagas, eu fiquei em 50, vou desistir? Não. Dentro da validade do concurso pode acontecer uma série de coisas. Ao invés dele fazer novos concursos, eles vão chamando essas pessoas. Então pode ser que aconteça, alguém peça exoneração, pode ser que alguém faleça, pode ser que alguém passe em outro concurso, né? E aí fica vago o cargo, né? Pode ser uma série de coisas. A pessoa pode ser demitida, enfim. Então aí você pode ser chamado dentro do prazo de validade, tá? Aí você tem que olhar no seu edital qual é a validade do seu concurso. Aí dentro dessa validade, depois que o concurso for homologado, você aguarda ser chamado, tá? Prorrogável uma única vez por igual período. Então, se for de 1 ano, vai ser prorrogável por mais 1 ano, 2 anos. Se for de 6 meses, vai ser prorrogado por mais 6, 1 ano. Se for de 2 anos, vai ser prorrogado por mais 2, 4 anos, tá? Então, você tem que olhar no seu edital se o concurso é de validade de 2 anos, 4 anos, enfim. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos, esse aqui de provas ou de provas e títulos quebra também, porque às vezes a banca tira esse ou aqui, ó. Ela coloca de provas e títulos, mas é provas, geralmente concurso de nível médio, técnico, é uma prova só e você passa, tá dentro. Geralmente concurso de nível superior, para professor, por exemplo, você tem que passar na prova, ser aprovado, e aí você vai entregar o título. O título é como se fosse vamos supor, você passou e aí ele vai te pedir o diploma de graduação ou diploma de pós-graduação. Esses documentos vão te dar pontuações a mais. E aí essa pontuação vai te trazer mais pontos e você vai ficar bem mais classificado. Agora existem títulos classificatórios e eliminatórios, tá? Preste atenção no seu edital. Se o seu título é classificatório ou eliminatório. Se for classificatório, você vai entregar o título, ele vai te dar uma pontuação, você vai subir na colocação. Se for eliminatório, se você não entregar, você é eliminado. O classificatório não, você entregou, foi classificado, não entregou, continua na mesma, só que você vai perder
posição, porque alguém vai entregar na sua frente, né? Beleza, então preste atenção nesse ou aqui, tá? Será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargos ou empregos na carreira. Beleza? Show! Aqui vamos passar um pouco. Passar um pouquinho aqui. E a gente vai falar aqui, ó, da administração indireta, que a gente é para falar, né? Aqui, a administração municipal é constituída dos órgãos integrados na estrutura administrativa da prefeitura e de entidades dotadas de personalidade jurídica própria, que são a administração indireta. Ele vai falar aqui, ó, as entidades dotadas de personalidade jurídica própria que compõem a administração indireta do município se classifica em autarquia, né? Serviço autônomo criado por lei com personalidade jurídica, patrimônio e receita própria, para executar atividades típicas da administração pública que requeram para seu melhor funcionamento gestão administrativa e financeira descentralizada. Por exemplo, a Caixa Econômica é uma autarquia, né? Então, ela é criada por lei com personalidade jurídica, né? Então, ela tem um CNPJ, patrimônio e receita próprio, ela tem um patrimônio e receita próprio dela para executar atividades típicas da administração pública. E atividades financeiras, atividades de energia, né, atividades, né, de água, enfim. Aí tem as empresas públicas. É uma entidade dotada também de personalidade jurídica, né, com direito privado, tá? Com patrimônio e capital do município. Então, o patrimônio é do município e o capital também é do município. O capital é dinheiro, criado por lei também, tá? Para exploração de atividades econômicas que o município seja levado a exercer por força de contingência ou conveniência administrativa, podendo revestir-se de qualquer de formas admitidas em direito. Tem a sociedade de economia mista, que é uma sociedade híbrida, né? A entidade dotada de personalidade jurídica também, de direito privado, tá? Criada por lei, todas são criadas por lei, para exploração de atividades econômicas, sob forma de sociedade anônima, cujas ações com direito e voto pertençam, em sua maioria, ao município. Então, o município tem uma maior parte do bolo, né? Ou a entidade administrativa indireta. E tem a fundação pública. As entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado, também uma personalidade jurídica, né? Direito privado, criada em virtude de autorização legislativa, aqui já não é mais criado em virtude de lei, é autorização legislativa, para desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgão ou entidade de direito público, com autonomia administrativa, ela tem autonomia administrativa, ela tem patrimônio gerido pelos respectivos órgãos de direção, funcionamento custeado por recursos do município e outras fontes. Beleza? Show de bola, maravilha. A gente já está aqui, né, bastante, é uma aula bem longa, né? Mas eu preferia assim, porque aí você assiste uma aula só já com todas as informações relevantes. Tributos do município, aqui, ó. São tributos municipais os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria decorrentes de obras públicas, instituída por lei municipal, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nas normas gerais de direito tributário. Então, são competências do município os impostos sobre propriedade predial, territorial e urbana. A gente está falando aqui de quê? Vou até colocar grandão aqui para você ver melhor. Esse propriedade, a gente está falando aí de IPTU, né? A gente está falando do nosso querido IPTU. Vou colocar aqui, né? IPTU. IPTU. Tá? Beleza, esses impostos incidem sobre a propriedade imobiliária urbana, né? Abrangendo ali tanto terrenos não edificados quanto edificações urbanas. Então, o IPTU ele é utilizado pelo município principalmente para financiar serviços públicos essenciais, como manutenção de vias, iluminação pública, educação, saúde, coleta de resíduos. Então, a base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel e as alíquotas podem variar aí conforme a localização e uso do imóvel, beleza? Tem também aqui, ó, a transmissão intervivos, que a gente chama aqui de ITBI. ITBI, né?
É o ITBI. O ITBI aplica-se à transmissão de propriedade de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis, né? Exceto os direitos de garantia como hipotecas, e também inclui a cessão de direitos à sua aquisição. Então, qual é a finalidade? Esse imposto ele é cobrado quando há uma transferência de propriedade imobiliária entre vivos. Existe um imposto também entre mortos, né? Digamos assim, no caso de herança, por exemplo, né? Então, isto é, transferências que não são por herança, tá, galera? Então, o ITBI é a fonte importante de receita para o município e serve como instrumento de controle sobre a especulação imobiliária. Tem também a venda e varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto óleo diesel. Essa lei aqui já não existe mais, né? Então, esse imposto municipal incide sobre as vendas a varejo de combustíveis, mas exclui o óleo diesel. Então, é uma fonte de receita relativamente menos comum, dado que não são todos os municípios que optam por implementá-lo. Então, as receitas podem ser utilizadas para financiar a infraestrutura de transporte ou projetos ambientais locais. E tem também o ISS, né? Que são os serviços de qualquer natureza não compreendidos na competência do Estado definidos na lei complementar. Então tem o ISS. Né? Então o ISS incide sobre a prestação de serviços não compreendidos na competência dos estados, né? Conforme definido em lei complementar. Então esse imposto é uma das principais fontes aqui de receitas do município e é extremamente variável em função do grande leque de serviços que podem ser tributados. Por exemplo, os taxistas pagam ISS, né? Beleza? Show de bola. Maravilha. Então, as taxas, a gente vai falar das taxas aqui, né? É diferente. As taxas também são tributos, tá? As taxas também são tributos. Poderão ser instituídas por lei, tá? Por lei, em razão do exercício do poder de polícia, né? Exercidos pelo poder de polícia. Olha só. Então, aqui, nesse artigo, né, 145, as taxas devem ser instituídas ali por meio de uma lei municipal. Então, isso significa que a criação, alteração ou extinção de uma taxa, ela deve passar pelo processo legislativo na Câmara Municipal e ser sancionada pelo prefeito. A exigência da lei garante transparência, né, a participação pública no processo de tributação. Então, o poder de polícia, né, é a capacidade que o município ele tem de regular comportamentos e atividades para assegurar a ordem pública, né, o bem-estar social e o desenvolvimento urbano. Então, inclui atividades como fiscalização de posturas municipais, licenciamento para construção, né, e regulamentação do comércio. Então, é uma taxa, né? Quando o município exerce esse poder regulatório, pode cobrar taxas relacionadas a essas atividades, né? Como taxas de licenciamento, fiscalização ambiental e segurança pública. Então, ela pode cobrar aí uma taxa para proteger seu... Deixa eu tirar isso aqui, senão vai ficar aparecendo toda hora. Para proteger, né, o seu estabelecimento comercial. Beleza? Show de bola. Então, esses são os serviços que podem ser misturados e atribuídos ali diretamente, né? Aqui ele está falando aqui, ó, pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à disposição do município. Beleza? Essas são as taxas. Aqui, a gente vai passar um pouquinho aqui, né? E tem uma lá embaixo, lá no final, que às vezes cai em prova também. Ela é muito cobrada. Deixa eu ver aqui. É lá no final, quase no final da lei já. Acho que é lei, artigo 200 e pouco. E também costuma cair em prova bastante. E a gente vai mostrar aqui para vocês. Aqui, 255. Então, o município aplicará anualmente
nunca menos 25% no mínimo da receita resultante de impostos compreendida e proveniente de transferência na manutenção de desenvolvimento de ensino. Então o município ele vai aplicar anualmente, ele está falando aqui, nunca menos 25% no mínimo de receita resultante de impostos. Então ele nunca pode aplicar menos do que 25% da receita resultante de impostos compreendida aqui ao desenvolvimento do ensino. Beleza? Então, galera, a gente finalizou aqui, tá? Se vocês gostaram dessa aula, deixa o seu like. Nosso material tá aqui embaixo também, tá? A gente vai colocar também questões de informática para vocês aí, beleza? E 70 questões da lei orgânica com tudo isso aqui que eu falei, ok? A maioria do que eu falei vai estar no material também, beleza? Tamo junto nessa jornada, obrigado pela atenção de todos, aquele abraço e tchau.